Olá, irmãos, Deus conosco. Pela vontade de Deus, gostaria de compartilhar com os irmãos um tema do professor Ugarte chamado A Divindade Redentora. No mundo não havia salvação. A humanidade tinha se desviado por causa dos maus sacerdotes. Esperava-se a vinda do anunciado Messias, Jesus, o Cristo, o Redentor do mundo, o Filho do Altíssimo. E quando ele nasce, o clero, as dignidades da igreja, não saem a receber o menino Deus. A autoridade civil, representada por Herodes, persegue-o de morte. As duas potências que governam o mundo não puderam reconhecer o próprio Criador, a quem adoravam em múltiples formas. O povo israelita, escolhido por Deus, tinha se tornado rebelde. Havia anulado a lei e os profetas e estava dividido em muitas seitas. Porém, um reduzido número de homens, entre os quais se encontrava José de Arimateia, o possuidor da maior fortuna naquele tempo em Jerusalém, acredita na doutrina pregada por Jesus. Mas a maioria do povo, seduzida pelas autoridades religiosas, desde Caifás, o sumo sacerdote, condena-o à morte, por aquilo a que qualificam de revoltoso, e que era o acusá-los de terem convertido a casa de seu pai em covil de salteadores. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, sem se ter empregado sequer as formalidades de um processo, sendo ele a encarnação da pureza, da virtude, da verdade e do Espírito Santo de Deus. Nada foi tomado em consideração. Os seus milagres foram atribuídos às forças demoníacas. Os atos mais relevantes de sua vida inimitável foram ocultados ao povo. Recorreu-se a toda classe de artifícios, de erros, de enganos e calúnias, para desprestigiar sua doutrina incomparável de amor a Deus e aos seus semelhantes, de submissão, de humildade real, de renúncia às vontades dos pensamentos e aos desejos da carne, para se sujeitar à vontade divina, caminho cuja sublimidade não podia ser compreendida por um povo cheio de vaidade, de paixões e de luxúria. Com a morte de Jesus não cessou a perseguição, continuando esta até com os apóstolos e discípulos do Senhor. Os povos pagãos, identificados em seus instintos com o povo israelita, também perseguiram de morte os arautos do Evangelho de Cristo. O Coliseu romano nos lembra as atrocidades perpetradas contra milhares de mártires do cristianismo. A terra conspirava contra o céu, impulsionada pelo fanatismo, o vício e o crime, e pelo egoísmo dos interesses criados. Passaram os anos e depois os séculos. Em geral, todas as seitas pregam a moral. E todo o trabalho é em vão, porque no final de 20 séculos os homens inverteram os postulados de Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros foi convertido na prática em destruí-vos uns aos outros. Em suma, seus mandamentos e estatutos não foram cumpridos. E em lógica consequência multiplicou-se a maldade em conformidade com as profecias. E os tempos angustiosos, os tempos difíceis se manifestam em nossos dias. Mas em meio deste caos em que se encontra o mundo, se levantam vozes em toda parte, clamando por uma reforma geral para o pós-guerra. Todos os homens de talento e de sentimentos verdadeiramente sadios reconhecem que a humanidade está submergida na penumbra do erro e que deverão ser abandonadas as normas empregadas por serem inadaptáveis à consciência nova que vai surgindo em todas as nações, como resultado de tantos séculos de experiência. Isto é, modelar a consciência da humanidade mediante leis de respeito e cooperação mútua entre as nações, para tornar impossível a realização de novas guerras, com todas as suas calamitosas consequências. Com o triunfo da democracia, as nações terão imensa tarefa a realizar: a reconstrução do mundo. E então será possível restabelecer a verdade, que é a maior das religiões, a força gigantesca que conduz à felicidade eterna, excelsa divindade redentora do mundo. Esse tema foi publicado no Correio do Povo em 23 de abril de 1943.
Um abraço em Cristo aos irmãos e Deus conosco.